Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira e estou aqui para nós conversarmos a respeito de uma prova que foi realizada agora em 2018, uma prova bastante recente, foi realizada pela nossa querida banca VUNESP, e que, pelo andar da carruagem, pelos comentários, né, que nós ouvimos pós-prova, né, aquela ressaca pós-prova, houve aí algumas surpresas, alguns elementos que foram vistos como quase que atípicos com relação à cobrança vista comumente pela banca VUNESP. Por isso eu estou aqui exatamente para que nós possamos discutir a respeito destas observações e que você, ao longo de sua preparação, já observe aí como é que caminha ou como é que a banca VUNESP costuma, dentro de suas cobranças relacionadas à língua portuguesa, faz aí a abordagem do conteúdo de língua portuguesa. Então veja, foi uma prova elaborada, aplicada em março de 2018, lá do TJ Interior. E é claro que nós encontramos já num primeiro momento o nosso querido texto. Às vezes a banca só faz uma inversão, coloca uma imagem, depois ela trabalha com o texto. Mas, comumente, quando nós falamos de TJ, as cobranças com relação a textos são sempre bem mais, a presença de textos são bem mais evidentes, estão mais presentes os textos e torna, portanto, entre aspas, uma prova um pouco mais extensa, no sentido de cobrar de você aí a sua atenção, a ideia de que, às vezes, a gente perde um pouco a paciência de fazer a leitura, ou a leitura exige um pouco mais de atenção e o candidato às vezes já está apreensivo, né? Questão de administrar o tempo. Então vale ressaltar que se a leitura é às vezes uma possibilidade de entrave na sua preparação, já vai levando em consideração que textos, muitos S's aí estão bastante presentes nestas últimas provas que estamos acompanhando aí, principalmente da banca VUNESP. Então, olha só, quem assiste a Tempo de Amar já reparou no português extremamente culto e correto que é falado pelos personagens da novela. Então, qual é o assunto central deste texto? Vou falar sobre o português, ou a linguagem, né, utilizada na comunicação ali dos personagens da novela, com frases que parecem retiradas de um romance antigo. Mesmo os momentos mais banais, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Então veja que o segundo período deste parágrafo já permite discorrer a respeito de uma linguagem talvez não tão utilizada na nossa oralidade, mas que serviu como comunicação dos personagens desta novela em questão. Ao UOL, o autor da novela, Alcides Nogueira, diz que o linguajar de seus personagens é um ponto que leva a novela a se destacar. Não tenho nada contra a linguagem coloquial, diz o autor aqui, né? Ao contrário, acho que a língua deve ser viva e usada em sintonia com o nosso tempo. Mas colocar um português bastante culto torna a narrativa mais coerente com a época da trama. Não é isso? Então veja, se antigamente as pessoas se comunicavam talvez de uma maneira um pouco mais formal, um pouco mais diferenciada essa linguagem utilizada no dia a dia, no processo de comunicação, o português antigo e, por que não, arcaico, não diria ultrapassado, mas saiu este português da linguagem falada e foi morar especificamente na questão da escrita, no processo de comunicação escrita. Mas, quando se quer retratar um cenário antigo, é comum que os personagens, além do cenário, além da vestimenta, além do comportamento dos personagens, é claro que esses personagens farão uso dessa linguagem mais rebuscada. Fora isso, é uma oportunidade de o público conhecer um pouco mais dessa sintaxe, poucas vezes usada atualmente. Então, já está claro aqui que a intenção do autor, além de trazer a coerência dentro do texto, é fazer com que o público, talvez até os mais jovens, tenham acesso a essa linguagem não utilizada no dia a dia.
o escritor, que assina o texto da novela das 18 ao lado de Bia Corrêa do Lago, conta que a decisão de imprimir, de usar um português erudito à trama, foi tomada por ele e apoiada pelo diretor artístico Jaime Monjardim. Ele revela que toma os diversos cuidados na hora de escrever o texto, utilizando inclusive o dicionário. Muitas vezes é preciso recorrer às gramáticas. No início, o uso do coloquial era tentador. Aos poucos, a escrita foi ficando mais fácil, afirma Nogueira, que também diz se inspirar em grandes escritores da literatura brasileira e portuguesa. E é claro, óbvio e evidente que o nosso querido Machado de Assis e essa de Queiroz teria que ser citado aí quando se fala em uma linguagem mais rebuscada e mais trabalhada. Para o autor, escutar os personagens falando desta forma ajuda o público a mergulhar na época da trama. Então, mais uma vez se confirma, por que será que ele optou por colocar este português tão diferenciado? Porque escutar os personagens falando dessa forma ajuda o público a melhorar, mergulhar na época da trama de modo profundo e agradável. Compartilhou-lhe o sentimento Jaime Monjardim. Compartilhou o seu sentimento Jaime Monjardim, que também explica que a estética delicada da época foi pensada para casar com o texto. É uma novela que se passa no fim dos anos 1920, então tudo foi pensado para que o público entrasse junto com a gente nesse túnel do tempo, né? Já não ornou aqui, né? Esse agente, linguagem falada no dia a dia, entra ali em choque com a linguagem mais rebuscada utilizada na conversação entre os personagens. Acho que isso é importante para que o telespectador consiga se sentir em outra época, diz Guilherme Machado, da UOL, é o autor do texto. Então, de acordo com o texto, entende-se que as formas linguísticas empregadas na novela, por que foram empregadas estas linguagens? Corresponde a um linguajar que, apesar de ser antigo, continua em amplo uso na linguagem atual. Pelo contrário, não continua. A palavra que tira da concorrência aí a nossa alternativa A é porque este vocabulário utilizado não continua amplo no uso da linguagem atual. Talvez ele possa ainda aparecer, mas não com amplo uso. É uma linguagem que difere da nossa oralidade. Na alternativa B, diz que as formas linguísticas empregadas na novela divergem dos usos linguísticos atuais. Agora eu gostei, divergem, são diferentes estes usos das linguagens atuais, caracterizados pela adoção de formas mais coloquiais. Nós usamos mais a linguagem coloquial numa situação de comunicação diária. Vamos para a alternativa C. Estão associados ao coloquial? Claro que não está associado. O que tira a nossa alternativa é a palavra associada. Nós não temos, há uma diferença, há uma distância muito grande entre a linguagem popular e a linguagem formal. Na alternativa D, harmonizam-se, exatamente porque eu tirei o associam-se, eu vou tirar a letra D, harmonizam-se com a linguagem dos dias atuais, não tem essa proximidade. E constituem usos comuns da linguagem moderna, porém a maior parte das pessoas não usa e entendem. Que coisa louca, né? Eu estou usando uma linguagem para conversar, para me comunicar no dia a dia, mas a maioria das pessoas não me entende. Fazer Torre de Babel, né? Tira essa aqui. É claro, óbvio e evidente que a nossa alternativa correta tem que ser a alternativa B. Divergem, são diferentes, é exatamente para que o público tenha acesso a essa linguagem talvez não usada no dia a dia, foi que o autor fez questão de colocar essa informação dentro do texto. Aqui a gente tem a repetição do texto mais uma vez, eu não farei uso dela, vou direto para a questão 2, que diz assim, olha, a proximidade, aliás, as informações textuais, as informações do texto, de maneira geral, permitem afirmar corretamente que, vamos lá, a proximidade entre literatura e as novelas exige que haja um senso estético aguçado em relação à linguagem. Por isso, essas artes primam pelo erudito. Essas artes, ou seja, toda a arte, todas as vezes que eu falo em literatura,
Todas as vezes que eu falo em novela, nós precisamos encontrar esse senso estético, ou seja, eu vou fazer o uso sempre de uma linguagem mais rebuscada, mais erudita? Claro que não. Dependendo do pano de fundo, dependendo da época em que é retratada essa novela, farei o uso ou não. Então, essa ideia da generalização é que descaracterizou a nossa alternativa A. Na alternativa B, a linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores de novela. Então, tá. Porque é que este autor especificamente não se sentiu atraído. Então, de novo, a linguagem coloquial atrai sobremaneira os autores da novela, como é o caso de Alcides Nogueira, que desconhecia o emprego de formas eruditas. Chuta longe que é macumba, né? Jamais você pode dizer ou afirmar a respeito disso uma informação que não aparece no texto. Você vai dizer, mas eu li em outro assunto, em uma entrevista, eu sei que... O texto em questão não permite chegar a essa informação. É o que nós chamamos de extrapolação. Vai para a alternativa C, a linguagem erudita deixa de ser empregada na novela. Em nenhum momento, nós estamos falando exatamente da linguagem utilizada na novela, quando há necessidade de retratar os momentos mais banais vividos pela personagem. Se nós voltarmos ao texto, está dizendo, até nos momentos mais banais de intercomunicação, ali de uma relação, né, interpessoal, ainda que talvez numa situação menos formal, os autores ou os personagens da novela continuam se comunicando com um português mais formal. Na alternativa D, a opção por escrever uma novela de época implica a transposição de elementos visuais e linguísticos para o tempo presente, modernizando-os. Se eu estou modernizando, eu não estou fazendo uso da linguagem mais erudita, mais rebuscada, e o texto está dizendo que o autor do texto casou o cenário, ou seja, toda a apresentação do cenário, incluindo possivelmente a vestimenta dos personagens e a forma como eles se comunicam. E na alternativa E, a harmonização entre a linguagem e a estética da novela, então orna, né? O jeito que as pessoas falavam, os personagens falam, e a forma como eles se vestem, contribui para que a caracterização da época seja bem entendida pelo público, que é o ponto principal do autor ter utilizado essa novela, essa linguagem. E é por isso que a nossa alternativa correta tem que ser a alternativa E. Mais uma vez o texto vai aparecer aí e eu vou direto para a questão 3, que diz: há um exemplo de linguagem coloquial, e eu já fiz referência a este uso durante a leitura. Estava todo o texto fluindo bem, falando sobre a linguagem mais rebuscada, mais erudita, o uso às vezes, a necessidade de se acessar ali ou de ter à mão um dicionário para poder entender as informações. De repente, eis que um dos entrevistados lança uma palavra que, embora não incorreta, nós não temos a possibilidade de dizer isso está errado. Não. Esta palavra, ela não faz parte do português formal. Nós encaixamos esta palavra agente como uma linguagem de uso do cotidiano, uma linguagem coloquial. A gente vai sair. Ok, passa isso para um texto, uma redação. Nós iremos sair ou nós sairemos. Aí, é claro que você tem, então, a diferença entre a linguagem falada e a linguagem escrita. A única coisa que soaria um pouco mais estranho é se talvez o autor da fala dissesse a gente vamos. Aí também já é chutar demais o balde da coloquialidade, né, deste português informal. Por isso aqui, é claro que a nossa alternativa correta é a alternativa A. Eu não vou destacar aqui as demais, até porque esta é a única expressão, a única oração que nós teremos o uso do agente, sobre o qual eu já havia dado pistas a você lá na leitura do texto. Vai aparecer mais uma vez o texto, aí vamos para a linguagem ou para a questão número 4, que faz referência agora a um elemento gramatical. Mas que, fazendo a leitura, nós teremos condições de responder a esse questionamento quando nós temos assim, os personagens se expressam de maneira correta e erudita. Se eu pedisse para você discorrer, apresentar, explicar para mim
Ler é dar sentido ao texto. Então, eu só consigo fazer uma leitura de fato excelente quando eu consigo fazer a transposição entre o significado e o significante. Quando eu falo os personagens se apresentavam de maneira correta e erudita, eu sei que cada um se apresentava, ou seja, individualmente cada um ia se apresentando. Eu posso, inclusive, dizer os personagens se auto-apresentavam-se a si mesmos. Você fala assim, nossa, quanta redundância! Quando você consegue aplicar esta redundância, de fato, foi utilizado aqui o que nós chamamos de voz reflexiva. A ação vai e volta para quem a praticou. Dentro deste contexto, nós já podemos, desculpem, eliminar duas alternativas que começam com o recíproco. O pronome recíproco é aquele em que você tem mais de um envolvido, né? Eles abraçavam-se, eles beijavam-se, eles agrediam-se, ou seja, eu agredia, mas ao mesmo tempo eu era agredida. Eu beijava, mas ao mesmo tempo eu era beijada. Neste caso, nós não temos um retorno. Eu não me auto-expresso a mim mesma e o outro vem e expressa, tá vendo? Não tem como você jogar a reciprocidade dessa voz. Eu vou lá e apresento, eu expresso, mas eu expresso quem? Eu mesma. Então, nesse contexto, nós temos o pronome reflexivo. Quando nós utilizamos este lhe, lá na nossa regência verbal, há exatamente a classificação deste verbo compartilhar. Eu posso entender que ele, neste contexto, está sendo usado como um verbo bitransitivo. Quem compartilha, compartilha algo a alguém, para alguém, com alguém. Percebeu? Que, neste caso, eu poderia utilizar esta construção. Mas, veja, aqui eu vou apagar esta intransitividade do verbo. Por quê? Porque, neste contexto, nós temos assim, ó, quem compartilha, compartilha algo que é o sentimento, tá vendo? O Jaime Bom Jardim compartilha o sentimento. Jaime Bom Jardim está aqui na função de sujeito do verbo, né? Olha só, Jaime Bom Jardim compartilha. E o que ele compartilha? Ele compartilha o sentimento. E agora eu posso pensar, ó Deus, de quem é este sentimento? A quem pertence esse sentimento? A ele. Então tá, ó, seu. Bom Jardim, Jaime Bom Jardim compartilha o seu sentimento. Ou, se você disser, o seu é ambíguo, tá? Sem problemas. Não vamos brigar. Vamos colocar Jaime Bom Jardim compartilha o sentimento dele. Ok, neste caso, como há essa ideia de posse, este pronome lhe está atrelado a um verbo transitivo direto, eu sei que este pronome ele é classificado como um pronome possessivo. A quem pertence este sentimento? Ao Jaime Bom Jardim. Então, por esta informação, nós entendemos que não há a possibilidade de considerarmos nem a alternativa D, nem a alternativa E. Só para fechar, nós temos a terceira que diz, para que o telespectador consiga se sentir. Tá vendo? Quem é que está se sentindo? Aí você vai dizer assim, posso aplicar redundância aqui? Pode. Eu me auto-sinto-me a mim mesma, tá vendo? Eu consigo me sentir, eu me auto-sinto-me a mim mesma. Não faça isso nem em texto escrito, nem na fala. Eu uso como recurso didático para provar para você que quando a ação vai e volta para o sujeito, nós temos, portanto, um pronome reflexivo, que é o que justifica, portanto, o gabarito da questão, a alternativa C na questão 4. Mais uma vez vai aparecer aí o texto e nós vamos para a questão 5, que faz referência à substituição de elementos sem que haja prejuízo de sentido. É a parte semântica do texto. Sem prejuízo de sentido ao texto, as passagens. Quem assiste a Tempo de Amar já reparou, já botou reparo, já percebeu, entendi que aqui nós vamos começar a trabalhar com esse texto aqui, ó, já reparou. E se eu falo já reparou, eu posso entender que quem repara nem sempre corrige, tá vendo? Então, a alternativa A já tem que sair da nossa vida. Eu posso entender que quem assiste, aliás, quem repara,
já deu conta do português? Posso. Essa aqui eu posso até deixar. Já deu conta do português. Na alternativa C, quem assiste a Tempo de Amar já percebeu. Quem repara, quem percebe. Usei como sinônimo. Na alternativa D, quem assiste a Tempo de Amar já reconheceu o português. Reconhecer, perceber, reparar. Vamos até ter um pouquinho de distância, mas podemos considerar. Na alternativa E, quem assiste a Tempo de Amar já se aborreceu, não é porque nós reparamos, é que nós nos aborrecemos. Então, tira da nossa vida a alternativa E. Vamos para a parte número 2. Aliás, já reparou no português extremamente culto, muito culto. Vamos lá, na alternativa B. Agudamente culto? Pode ser, muito, né? Extremamente culto. Na alternativa C, muitíssimo culto. Legal. Na alternativa D, porém, nós temos ocasionalmente. Às vezes é culto, às vezes não é, depende da ocasião, tira. Estamos entre a alternativa B e C. Para que nós consigamos marcar a alternativa correta, vai lá aos poucos, a escrita foi ficando fácil. Agora eu preciso entender que aos poucos, você não pode associar o elemento aos poucos como rapidamente. Aos poucos é paulatinamente, como foi corretamente apresentado na alternativa C. Vamos lá para a nossa próxima questão. Temos aqui mais um texto que faremos aqui a leitura rapidamente. Se determinado efeito lógico ou artístico mais fortemente se obtém do emprego de um substantivo masculino apenso a substantivo feminino, não deve o autor hesitar em fazê-lo. Quis eu uma vez dar em uma só frase a ideia, pouco importa se vera ou falsa, de que Deus é simultaneamente o Criador e a alma do mundo. Não encontrei melhor maneira de o fazer do que tornando transitivo o verbo ser. E assim dei voz à voz de Deus a frase: ó universo, eu sou-te, em que o transitivo de criação se consubstancia com o intransitivo da identificação. O que o autor está fazendo aqui, Silvia? Ele está trabalhando com a regência dos verbos, com a concordância entre os nomes. Ele está trazendo ao texto uma informação, aqui é uma partezinha de uma narração, em que o autor faz referência exatamente a esse aspecto gramatical. Então veja, se determinado efeito lógico ou artístico mais fortemente se obtém do emprego de um substantivo masculino, apenso a um substantivo feminino, tá vendo? Então eu estou usando uma palavra masculina e feminina, que é o caso utilizado pelo autor, criador, palavra masculina, alma, palavra feminina. Se obtém, não deve o autor hesitar em fazê-lo. Aí eu quis uma vez dar, e ele dá o exemplo ali. Ó universo, eu sou-te, ao mesmo tempo, criador e a alma do mundo. Continuando aqui, outra vez, porém, ou seja, quando o autor fez este uso ao universo, eu sou-te, ele foi feliz, né? Não tem nenhum prejuízo gramatical e ficou uma linguagem talvez bem trabalhada na concepção gramatical. Quando nós continuamos a leitura, o Fernando Pessoa, porém, diz que da próxima vez, numa outra ocasião, ele não foi tão feliz assim. Outra vez, porém, em conversa, querendo dar incisiva e, portanto, concentradamente a noção verbal de que certa senhora tinha um tipo de rapaz, empreguei a frase aquela rapaz, violando deliberadamente e justissimamente a lei fundamental da concordância. Ele já sabe que ele foi infeliz na sua fala. A prosódia, já alguém o disse, não é mais que função de estilo, que foi utilizado no exemplo número 1. A linguagem fez-se para que nos sirvamos dela.
Nós usamos a linguagem como função social para nos comunicarmos, não para que a sirvamos a ela. Então, nesse contexto, a ideia aqui do autor é: nós não devemos ser escravo da linguagem. A linguagem foi feita para que nós possamos entrar no processo de comunicação. Ok, nesse contexto, a ideia ou o autor defende o quê? O que especificamente ele quis defender? Que a transformação nas formas de comunicação está restrita à linguagem oral, normalmente menos formal do que a escrita. Então, veja, a transformação das formas de comunicação, quando nós trabalhamos com a ideia de que a língua é viva e ela vai sofrendo mutações, isso só aparece na oralidade? Claro que não. Nós vamos, ao longo do tempo, trazendo para a nossa forma escrita alguns elementos que são vistos como mais modernos, entre aspas. Nós vamos substituindo vocabulários e expressões talvez mais rebuscadas para uma linguagem talvez mais fácil, mais acessível e que transforme aí a comunicação talvez mais clara, mais célere, mais objetiva, depende de qual é a função a que se preste aí a língua. Na alternativa B, a linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas, óbvio, porque senão qual seria o papel da linguagem? Nem que para isso suas regras tenham de ser violadas. Sim, se a informação é a prioridade, ela está a um patamar acima da regra, é claro que, apesar de nós entendermos que uma linguagem comunicativa, o uso da expressão dentro de suas regras, traduz ali um leitor talvez mais atento, mais próximo às regras gramaticais, não quer dizer que isso seja uma lei determinante, que para você abrir a boca para se comunicar, você tem que fazer o uso da regra rígida que se encontra dentro da gramática. Então, lendo a alternativa B, a linguagem deve atender às necessidades comunicativas das pessoas? Claro que sim, nem que para isso suas regras tenham de ser violadas corretamente. É o que nós chamamos muitas vezes, é claro que fazendo uso de uma linguagem mais, entre aspas, correta, porque não existe a linguagem certa e errada, existe aquela que atende às exigências da gramática e a outra não. Mas nós entendemos que às vezes há inclusive preconceito linguístico, tanto de quem se desvia da regra, quanto quem faz uso dela. Quando você se comunica de uma maneira mais formal, pode ser que as pessoas que o cercam falam: o que está acontecendo? Quando você diz assim: passe meu molho da salada, por favor, alguém pode olhar para você e fazer: tá ficando besta, né? Começou a estudar, já tá ficando besta. Me passa, joga aí esse molho, passa esse negócio, esse treco, esse trem. E aí você entende que às vezes são duas mãos. Você fazendo uso de uma linguagem informal, dependendo do meio em que você está inserido, há o preconceito, e dependendo do meio em que você está inserido, se você chega aqui e fala nós quer, nós pode, nós vai, as camisas, problema, as pessoas, também você pode sofrer algum tipo de preconceito, um olhar meio torto, né? Aquele risinho do lado, ou seja, nesse sentido, a gente vai ficar por enquanto com a alternativa B. Vamos ver se conseguimos jogar fora as próximas. O estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem, o que implica que eles cada vez mais estão submissos a ela. Então, o estilo dos escritores rompe com a tradição da linguagem. Todas as vezes que um autor for escrever um texto, ele tem que romper com uma linguagem tradicional? Claro que não. Nós vimos lá o texto de abertura da prova fazendo referência ao uso de uma linguagem mais rebuscada. Na alternativa B, os discursos lógicos e artísticos, para serem mais coerentes, têm evitado as violações linguísticas que poderiam ocorrer. Os discursos lógicos e artísticos, para serem mais coerentes, tem que evitar violações linguísticas. Só porque você não se desvia da linguagem, da variação linguística ou dessa linguagem mais informal, quer dizer que o seu texto é lógico e é artístico e é coerente? Qual é a relação? Não tem essa relação de coerência, clareza e lógica pautado no uso da linguagem formal ou informal. Você pode buscar
outras acepções e outras classificações, de classificar uma linguagem X ou Y e ver qual é a adequação nesse processo de comunicação. Mas dizer, olha, o seu texto ele é coerente porque você foge da linguagem informal, o seu texto é incoerente porque você usa a linguagem informal, não há esta relação. Na alternativa E, a forma como muitas pessoas se comunicam cotidianamente, dia a dia, tem deturpado a essência da língua, comprometendo-lhe a clareza. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas se desviam das concepções gramaticais para trazer a clareza ao seu texto, à sua forma de comunicação. Então, eu não posso entender que esta é uma possibilidade de nós encontrarmos a alternativa, classificarmos a alternativa E como correta. Tem que ser a alternativa B mesmo. Deve atender às necessidades comunicativas das pessoas. É para isso que serve a linguagem. Ela é feita para... Os linguistas já defendem isso. A linguagem é função social. Nem que para você se fazer entender, você tem que ferir as concepções gramaticais. Vamos lá para a próxima questão. É o mesmo texto e eu vou para a questão 7. Assinale a alternativa em que, ao contrário da construção aquela rapaz, que tem um problema de concordância nominal, já que rapaz é um substantivo masculino, exige, portanto, que as suas palavras, que são variáveis que o cercam, estejam em concordância com ele. Regra geral da concordância nominal, segue a lei fundamental de concordância de acordo com a norma padrão. Então, aqui eu quero obrigatoriamente encontrar uma alternativa que esteja adequada à concordância nominal, que é o que o texto diz aqui claramente. Vamos começar pela alternativa E. Quando entraram na casa abandonada, uma cobra estava escondido. Coisa linda. Uma cobra escondida, um menino bonita. Não orna, né, Silvia? Assustaram-se, pois era um bicho perigoso. Vai para a alternativa D. As crianças brincavam no jardim, colhendo flores coloridas. Coisa linda. As pessoas, problemas, brusa, R$2, 3 pãozinho, não dá, né? Se são flores, as flores são coloridas. Alternativa B, C, desculpem, parece-me que este ano está chovendo muito. Mas ainda assim, há menos chuvas. Coisa linda, eu adoro essa expressão menos chuva, menos pessoa, menos regra. A professora está meio gripada, passou menos regra hoje. Horrível, horripilante, a história do menos e menos, nós já sabemos. Menos e menos eram gêmeos, são gêmeos, né? No caso, menos, movido pelo ciúme, assassinou sua irmã Menas. Menas, ninguém ressuscitou Menas, Menas não existe, ok? Vai para a alternativa B. Era um dia ensolarado e não se sabe como foi atropelado aquela mulher. Atropelado ou atropelada? Se é mulher, então atropelar, tá. Sobrou para nós a alternativa A. Quando o despacho chegou, a primeira coisa que o advogado fez foi conferir os documentos e esses documentos estavam anexos, princípio da concordância nominal. Maravilha! Vai para a próxima. É o mesmo texto e nós estamos agora na questão número 8. Assinale a alternativa que atende à norma de colocação pronominal. Próclise, mesóclise ou ênclise. Vamos começar de novo pela alternativa A. Desculpem, para expressar minha ideia, juntariam-se. Tá vendo esse verbo? Juntaria, juntaríamos, juntaríeis. Qualquer coisa que eu queira juntar não é agora. Vai ser lá para frente, é futuro. E se você não sabia essa informação, anote com letras garrafais. O verbo no futuro não aceita ênclise. Você não pode colocar o pronome depois do verbo se ele estiver duas regras. No futuro ou no particípio. Joguei fora a alternativa B, vai para D. Sirvamo-nos. Coisa linda, sirvamo-nos. Gostei da linguagem para quaisquer efeitos. Sejam eles lógicos ou artísticos. Sejam eles lógicos ou artísticos. Sirvamo-nos da linguagem para quaisquer efeitos. Sejam eles lógicos ou artísticos. Gostei dessa aqui. Vai para a alternativa C. Tendo referido-me pela mesma regra incorreta da alternativa C, nós temos o erro na alternativa E.
Ou seja, se o verbo no futuro não aceita a ênclise, o verbo no particípio ado ou ido também não. Tira a alternativa E, tira a alternativa C. Letra B, se consubstancia o transitivo de criação. Ou será que o correto deveria ser consubstancia-se? Sim, porque nós não começamos frase com pronome. Não começa a frase com pronome, não começa a frase com pronome. Esta é a regra obrigatória deste uso. Na alternativa A prosódia já disse o alguém. Já é advérbio, todo advérbio é palavra atrativa, já o disse alguém, não é mais que função de estilo. Por isso a nossa alternativa corretíssima tem que ser a alternativa D. Começou a frase com o verbo, pronome depois dele, sirvamo-nos da linguagem para quaisquer efeitos, sejam eles lógicos ou artísticos. A alternativa D é a nossa alternativa correta. Temos mais um texto, esse texto eu me lembro que foi a choradeira na prova, a choradeira. Ai, gramática, ai, vida. O que a gente deve aos professores? O que a gente, olha só, toda a prova ela é intertextualizada no sentido de trazer à tona a diferença básica entre linguagem formal e informal e o processo de linguagem utilizada na escrita e a linguagem utilizada no processo de comunicação, né? O que a gente deve aos professores? Este pouco de gramática que eu sei, por exemplo, foram Dona Maria de Lourdes e Dona Nair Freitas que me ensinaram. E vocês querem coisa mais importante do que a gramática? Aí temos uma voz aí, tem uma fala aí, né, em francês, que eu não vou arriscar, nem vou abrir aqui a gaveta do meu francês, mas traduzindo aí a gramática que sabe reger até os reis, e outra frase que diz a maior parte de confusão do mundo vem da gramática. Então veja, são duas informações relacionadas à importância da gramática. A gramática que sabe reger até os reis, de tão importante que ela é, e a maior parte, olha, uma contraposição, a maior parte de confusão no mundo vem da gramática. Exatamente, principalmente no aspecto da regência, você está aí já puxando da sua memória. Há quem discorde dessas duas informações. Oscar Wilde, por exemplo, dizia que George Moore escreveu excelente inglês. Ele escrevia excepcionalmente inglês. Até que descobriu a gramática. A propósito, de onde é que eu tirei tantas citações? Verdade, o texto está cheio de gente que fala, gente que escreve, gente que pensa. Simples, ele explica. Tenho em minha biblioteca 3 livros, contendo exclusivamente citações. Para enfeitar uma crônica não tem coisa melhor. Pena que os livros são em inglês. Aliás, inglês eu não aprendi na escola. Foi lendo as revistas e outras revistas que ele não quis dizer aqui, mas que a gente podia imaginar. Discordâncias à parte, tá vendo que ele fez toda a exposição das ideias, discordâncias à parte, gramática é um negócio importante e gramática se ensina na escola. Mas quem, professoras, nos ensinam a viver? Existe uma diferença entre falar e viver, porque, como dizia o irmão Lourenço, é preciso aprender não para a escola, mas para a vida. Ora, dirão os professores, vida é gramática. A metáfora, vida é gramática. De acordo, vou até mais longe, vida é pontuação. Olha, a pontuação também compromete tanto esse sentido. A vida de uma pessoa é balizada, é limitada, é medida por sinais ortográficos. Podemos acompanhar a vida de uma criatura do nascimento ao túmulo, marcando as diferentes etapas por sinais de pontuação. E aí ele vai exemplificar mais uma vez. Infância, a permanente exclamação. Nasceu, é um menino, que grande, e como chora. Claro, quem não chora, não mama. Me dá. É meu, ovo, uva, Ivo viu o ovo, Ivo viu a uva, olha aí a aprendizagem, né? Primeiro o nascimento aqui, né? Nasceu o menino, que grande, como chora, claro. Quem não chora não mama, depois a gente vem, me dá. Olha o erro aí, né? Na oralidade, me dá, é meu.
A ideia da criança birrenta, tudo é dela, o mundo é dela, o universo é dela. Depois tem a fase da alfabetização, ovo, uva, Ivo viu o ovo, Ivo viu a uva, o ovo viu a uva. Olha como o vovô está quietinho, mamãe, ele não se mexe, mamãe, ele não fala, mamãe. E aí a fase das perdas, né? Se a criança está crescendo, os mais velhos estão indo. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Dá agora. Se tu és homem, dá agora, quero ver. Aí é o processo de que já essa criança se transformou num adulto e já está aí batalhando pelo aquilo que é seu. Uma discussão, talvez, podemos inferir esta situação. E veja que agora nós temos a questão. No texto, o autor recorre a várias citações. Por que é que ele usa tantas citações? Discutir a falta de necessidade de ensino da gramática? Veja que aqui eu já posso parar a leitura. Em nenhum momento o autor do texto diz que nós não temos que aprender gramática. Ele, pelo contrário, diz que a gramática se aprende na escola. Na alternativa B, enfatizar as discrepâncias quanto à necessidade da gramática para a vida, concluindo que ela é inútil e só tem servido como atividade escolar. Gramática é vida. Tem uma partezinha do texto que fala sobre isso. Alternativa C, propor a obrigatoriedade do ensino da gramática dentro e fora da escola, possibilitando que as pessoas usem melhor a língua materna. Coisa linda, né? Na verdade, a gente aprende a gramática na escola. Em nenhum momento o autor diz assim, as pessoas estão saindo da escola sem saber a gramática, vamos ensinar gramática em outro momento. Extrapolação. Alternativa D, questionar a fascinação que grandes personalidades têm em relação à gramática, a qual, na maioria das vezes, ultrapassa os limites do contexto escolar. Em nenhum momento do texto, embora nós tenhamos aí algumas citações, mas em nenhum momento ele questiona a fascinação de grandes personalidades. Ele não faz esse questionamento, ele não coloca em xeque este uso da linguagem formal, informal, ultrapassou os limites, a linguagem está muito rebuscada ou não. A alternativa é mostrar diferentes perspectivas em relação à gramática, concluído que ela é relevante, ela é importante e que algumas de suas partes assemelham-se às partes ou às fases da vida. Não é isso? A frase mais curta, o uso da colocação pronominal, os verbos no modo imperativo quando se é criança, as pontuações nos momentos mais felizes da vida. Então, não há como nós discordarmos que a alternativa correta tem que ser a alternativa E. E aí nós vamos encontrar mais uma vez esse texto e vamos encontrar também a questão que diz o seguinte: observe as passagens do texto. O que a gente deve aos professores? Mas quem, professoras, nos ensina a viver? Observando-se o contexto em que ocorre e a pontuação nelas presentes, conclui-se que as frases apontam correta e respectivamente para os seguintes sentidos. Então, veja, quando eu coloco lá a pontuação dessas orações, o que a gente deve aos professores? Mas quem, professora, nos ensina a viver? Tá vendo que uma é uma situação mais enfática, uma demonstração de sentimento, uma exclamação, e a outra é um questionamento. Como é que eu sei? Sinal de exclamação e sinal de interrogação. E aí vem a questão exatamente cobrando do leitor, nós cobrando, né, dos leitores aqui do texto, por que foram usadas essas pontuações? O narrador sente que está em dívida com os professores por tudo o que aprendeu? Primeira, tem uma dívida, tem uma ideia de que o autor está se sentindo aí culpado, em dívida com os professores? Mas o que a gente deve aos professores? Na verdade, nesse caso, nós estamos trabalhando com um reconhecimento, né? Como se fosse uma gratidão e não uma dívida. Na frase 2, só para a gente jogar fora a alternativa A, o narrador acredita que o papel da gramática no cotidiano é incompreendido. Ele não está afirmando, ele está perguntando. Opa, deixa eu voltar aqui.
Ele não está perguntando, ele está afirmando. Joga fora a alternativa A, vai para a alternativa B. O narrador demonstra reconhecimento pelo que lhe foi ensinado pelos professores? Sim, o que a gente deve aos professores. Tudo relacionado ao aprendizado, seja ele tradicional ou não, né? O narrador questiona qual é o papel, questiona, pergunta, interpela. Ah, legal, o narrador questiona qual é o papel da gramática na vida cotidiana das pessoas. Guardei, gostei dessa, vai para a alternativa C. O narrador ironiza a educação e os ensinamentos de seus professores? Não consigo enxergar ironia aqui, pelo contrário, ele está fazendo uma salva aí, né? O que a alternativa B está dizendo é um reconhecimento. Na próxima, o narrador sugere que a gramática não tem importância nenhuma na vida das pessoas, pelo contrário, né? Pelo contrário, a alternativa D, o narrador expressa certo descontentamento com o que os professores lhe ensinaram. De novo, eu estou extrapolando, fugindo daquilo que o texto diz. E a alternativa E, o narrador questiona os ensinamentos gramaticais que recebeu dos professores. Não, a alternativa correta tem que ser a alternativa B mesmo. O que a gente deve aos professores é um reconhecimento. Quem, professora, nos ensina a viver, ele está questionando qual é o papel da gramática na vida das pessoas. Quando eu saio da escola, qual é a importância, qual é o uso da gramática tradicional na minha vida. Na questão 11, nós vamos repetir aqui o texto. E a questão 11 diz assim: quando o autor diz que a vida é pontuação e associa a infância à exclamação, seu objetivo é... Lembra que nós temos lá a ideia da infância, não é isso? Você tem aqui, ó, nasceu, é um menino, é o nascimento, ok. Depois você vem, me dá, é meu. Tudo na criança, todas as fases que ele faz referência à criança, ele faz o uso da exclamação, me dá, é meu, o ovo viu a uva, Ivo viu o ovo, olha como o vovô está quietinho, ele não se mexe. Todas as vezes que ele faz referência a essa fase da criança, ele usa com qual intenção esta pontuação? Vamos lá, na alternativa A está dizendo pleno encantamento marca este período de vida e as emoções tendem a mostrar-se com mais intensidade e espontaneidade. É verdade, a criança é a descoberta, a criança é a inovação, tudo para a criança é novo. Então é a fase do encantamento. A alternativa A, vamos deixar essa aqui, vamos pensar na B, percepção exagerada das crianças. Não tem como se justificar na relação que elas estabelecem com o mundo, com os adultos e o mundo. A criança não é exagerada, ela só é encantada, ela está fascinada pelas descobertas. Na alternativa, seus adultos tendem a ficar incomodados com a forma como as crianças vão descobrindo. Que é isso, né? A gente não se sente incomodado com as crianças. Deixa as crianças serem felizes, deixa elas descobrirem esse encanto da vida. Letra D, os adultos têm dificuldade para entender o encantamento. É a mesma coisa, alternativa C e D. E a alternativa E, as crianças normalmente descobrem o mundo sem reagir. Imagine, todo mundo conhece uma criança, já acompanhou, já foi criança. A nossa fase infantil aí nos remete exatamente a esta recordação de que tudo nos encanta, tudo faz com que nós tenhamos aí um ponto de, se a gente fosse escolher um ponto, um sinal de pontuação para a nossa vida na infância, seria sem sombra de dúvidas a exclamação. Na alternativa, na questão 12, nós teremos mais uma vez o texto e vamos para a questão: o que Oscar Wilde afirma acerca de George? Escreveu excelente inglês. Escreveu bem, escreveu bem, escreveu bem. Até que descobriu a gramática. Esse até que, você percebeu que deu um corte? Deu um corte aqui, né? A gente quebrou a expectativa. Então, vamos lá. O George passou a escrever em inglês popular somente depois que descobriu a riqueza da gramática. Inglês popular com riqueza de gramática? Isso é no, né? Não. Inglês popular e regras gramaticais? Não. Letra B. A descoberta da gramática por George surpreendeu a todos pelo padrão de excelência da sua obra. E o que nós faríamos com esse até? Até é um limitador, tá vendo? Esse até que seria uma ideia de limite. Então tá, tira a alternativa B.
Alternativa C, o fato de escrever com excelência em inglês impediu George de buscar a linguagem mais contemporânea. Qual a relação de gramática versus contemporaneidade? Não tem. Alternativa D, a gramática agiu na obra de George para acentuar sua tendência a uma escrita de alta qualidade técnica, que é a extrapolação. Em nenhum momento a gente sabe se ele faz uso da linguagem técnica ou se ele fez ou se ele fazia, porque está dizendo que ele escrevia com excelência. Apenas isso. Por isso, a nossa alternativa tem que ser a E. O contato com a gramática ocasionou o comprometimento da qualidade da escrita. Porque, às vezes, ele ficou tão preocupado com as regras gramaticais que esqueceu a essência, que é exatamente o sentido, a progressão, coesão, clareza, ou seja, conhecer a gramática comprometeu a qualidade da escrita segundo o texto. Vamos confirmar? Alternativa E é a nossa resposta correta. Aí nós teremos mais uma vez o texto e a questão 13, que está de graça também. Olha só. Assinale a alternativa em que as frases da passagem infância, a permanente exclamação, expressam as vivências infantis relacionadas à possessividade. Tá mais fácil do que, aliás, como diz o ditado, tá mais mole do que sopa de minhoca, né? Uma coisa assim, né? Ou mais fácil que empurrar bêbado na descida, qualquer que seja a ideia. Você fala assim, posse? Quando é que a criança fica falando e denotando e dizendo que o universo é meu? Tudo é seu, tudo é dela, tudo é da criança. Tem que ser a alternativa A. Dá agora, se tu és homem, ele não se mexe, mamãe. Isso aqui não tem a ideia de posse. Percebeu que você não tem nenhuma relação de posse. Vai para a alternativa B. Que grande e como chora, ele nem fala, mamãe. De novo, você não tem nenhuma palavra que denote essa ideia de posse. Na alternativa C, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Dá agora. Quero ver qual é a ideia de posse? Não tem. Então veja, vamos colocar aqui as fases, né? Você pode encontrar essa aqui como uma fase de criança, não é isso? Que grande como chora, ele nem fala, mamãe. São duas misturas, né? Que grande como chora é o nascimento, ele nem fala, mamãe, é a morte. Não teria essa ideia da fase infância aqui. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste e dá agora, quero ver, é uma fase mais adulta, não tem relação com a infância. Agora, me dá, é meu, ovo, uva, Ivo viu a uva, Ivo viu a uva, Ivo viu a uva. Ivo viu o ovo. Nossa, é tanto ovo e uva, né? O ovo viu a uva. Posso entender aqui uma ideia da infância. E, claro, quem não chora não mama. Olha como o vovô está quietinho, mamãe. Também tem uma mistura do nascimento e a fala da criança. Então, nós temos duas situações. Vai para a questão. Assinale a alternativa em que as frases da passagem infância, permanente exclamação, expressam as vivências infantis relacionadas à possessividade e depois nós temos a escolarização. Qual é a ideia? Me dá, é meu, ó, posse. Ovo, uva, Ivo viu o ovo, Ivo viu a uva, tem que ser a alternativa D, que você tem essas duas fases bem marcadas. Tudo é meu e depois como é que eu vou para a escola ou eu vou à escola aprender aí o processo de alfabetização. Tem que ser a alternativa D. Vamos lá para a próxima. Questão 14. Temos mais uma vez um texto aqui. E depois os elementos coesivos, os elementos de conjunção, como é de praxe encontrarmos, né, nas provas elaboradas pela VUNESP. Nas passagens, porque, como dizia o irmão Lourenço, troca por sinônimo, conforme, de acordo. Então nós temos, então, nesse contexto, uma ideia de conformidade. Já tira a alternativa B e já tira a alternativa D. E depois nós temos assim, como dizia o irmão Lourenço, conforme, segundo, é preciso aprender não para a escola, mas para a vida. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este.
igual a este. Olha, estou fazendo ou colocando ao texto uma ideia de comparação. Por isso, a nossa alternativa correta tem que ser, de fato, a alternativa C. Vamos lá para a nossa próxima questão. Temos mais uma vez o texto. É a questão número 15. Considere os trechos do texto. Há quem discorde. Para enfeitar uma crônica não tem coisa melhor. E vou até mais longe. Vida é pontuação. De acordo com o sentido do texto, com a norma padrão, os enunciados podem ser ampliados, respectivamente. Então, eu vou reescrever, eu vou parafrasear, reescrever, preservando a ideia, mas lembrando sempre que não posso ferir a gramática nesta reescrita. Então, vamos lá. Aqui parece ser uma questão de regência. Vamos lá. Há quem discorde dessas opiniões. Vamos para outra frase. Há quem discorde com essas opiniões. Opa, quem discorda, discorda de. Na alternativa C, há quem discorde ante essas opiniões. Tá vendo que eu estou somente com a alternativa A. Vamos ver a alternativa D, o que nos reserva. Há quem discorde contra, também não posso fazer. E há quem discorde nessas. Então, veja, eu só pelo uso deste conectivo aqui, ou respeitando a regência do verbo discordar, eu já achei a alternativa correta. Há quem discorde dessas opiniões. Para enfeitar uma crônica, não tem coisa melhor do que, tá vendo? Estou fazendo um elemento de comparação, do que. Na alternativa B você tem o como, já tiraria de novo essa possibilidade. E no terceiro tópico eu vou até mais longe, afirmando que vida é pontuação. Olha lá, só para a gente confirmar como o erro é de regência, olha lá na alternativa B, vou até mais longe afirmando de que. Quem afirma algo de onde tiraríamos essa preposição. Então, são 3 elementos, 3 frases reescritas em que deve ser preservadas a regência. Considerar sempre o uso da preposição adequada nos elementos que servem como conectores ou na conectividade entre as orações. Vou fazer uma pausazinha nessa correção, daqui a pouco a gente volta.